Que tal a gente voltar uns 300 anos no tempo? Vamos pensar. Como é que uma guilda antiga de pedreiros, de construtores, virou uma fraternidade filosófica que se espalhou pelo mundo inteiro? A resposta, olha, está num único livro. Um livro que foi o verdadeiro projeto da maçonaria moderna, As Constituições de Anderson. E é para desvendar os segredos dele que a gente está aqui hoje. A grande questão aqui é como que um simples livro de regras, escrito lá em 1723, teve tanto poder. O poder de moldar um jeito completamente novo de sociedade, cujos ecos a gente sente até hoje. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa história toda, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que essa união era tão necessária. Depois, a gente mergulha no projeto que nasceu disso tudo, na ideia revolucionária que foi motor da mudança, no código que definia os membros e, por fim, no legado surpreendente que ele deixou. Então vamos lá, imagina a cena. Londres, comecinho do século XVIII. As ruas estão fervilhando. É tensão religiosa de um lado, briga política do outro. Nesse mundo todo dividido, existia uma busca, quase uma sede, por um lugar seguro, um espaço onde as pessoas pudessem se unir. E nesse contexto, a maçonaria dos construtores de verdade, os operativos, estava sumindo. No lugar dela surgiu uma nova forma, a especulativa, que estava mais interessada em construir o caráter do que construir catedrais. Só que tinha um problema. Esse movimento novo era meio bagunçado, um monte de ideias soltas, sem uma direção clara, sabe? E foi aí que o jogo virou. Tudo em 3 momentos-chave. Primeiro, 1717. 4 lojas de Londres se juntam numa taverna e formam a primeira grande loja. Depois, em 1721, eles percebem que precisam de regras, de um norte, e chamam o reverendo James Anderson para essa missão. E, finalmente, em 1723, nasce o documento que mudaria tudo. E essa solução veio na forma das Constituições de Anderson. Isso aqui não era só um livrinho de regras, não. Era o projeto, o manual de instruções que ia dar uma estrutura e, mais importante, um propósito para esse novo movimento filosófico que estava nascendo. Olha, essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. As ferramentas dos pedreiros não eram mais para trabalhar com pedra. Agora elas viraram símbolos para um projeto muito, mas muito mais ambicioso. A construção de uma humanidade melhor. E apesar do livro levar o nome do Anderson, ele não fez tudo sozinho. Pelo contrário, mentes brilhantes da época ajudaram, como o cientista Desaguliers e o experiente George Payne. Foram eles que ajudaram a lapidar as ideias mais importantes desse texto fundamental. Agora a gente chega na parte mais... uau! Na joia da coroa do documento. A ideia mais revolucionária de todas. Uma ideia que veio direto da fonte do iluminismo. Sabe? Falando de razão, de tolerância, de liberdade de pensamento. Para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, pensa só como era antes. A regra antiga dizia que um maçom tinha que seguir obrigatoriamente a religião do país onde ele vivia. Numa Europa que tinha acabado de sair de séculos de guerras religiosas, isso era basicamente um muro que separava as pessoas. E foi aqui que as constituições simplesmente derrubaram esse muro. A proposta era algo impensável para a época, que os membros fossem obrigados apenas a aquela religião na qual todos os homens concordam. Na prática, isso era um chamado à tolerância religiosa numa escala que nunca tinha sido vista antes. E como eles conseguiam fazer isso funcionar? Com uma sacada de gênio, o conceito do grande arquiteto do universo. Era um símbolo universal que permitia que cada um, fosse cristão, judeu ou de outra fé, imaginasse um ser supremo à sua maneira, sem dogmas. Isso unia todo mundo sob o mesmo teto. E para garantir que essa harmonia fosse protegida, a regra de ouro era muito simples. Discussões sobre política e religião ficavam do lado de fora da porta. Com isso, a loja se transformava num verdadeiro santuário de união, um oásis de paz no meio de um mundo em conflito. Só que, não adianta só ter ideias bonitas no papel, elas precisavam virar prática. Por isso, as constituições também criaram um verdadeiro código de ética, um manual para que cada maçom pudesse simbolicamente polir a sua pedra bruta, ou seja, trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Esse código, então, foi dividido em 6 deveres principais, e eles cobriam praticamente tudo, desde a relação com a fé e o dever como cidadão, até as regras dentro da loja, a hierarquia e, claro, o comportamento no dia a dia. Era, no fundo, um guia completo para ser um bom maçom e um bom cidadão. Mas esse ideal de união tinha seus limites, e isso era um reflexo bem claro da sociedade daquela época. Para ser aceito, era preciso ser homem, nascido livre, de boa reputação. As portas eram explicitamente fechadas para escravos,
mulheres e qualquer pessoa que fosse considerada imoral. E olha, essas regras de conduta não valiam só para dentro da loja, não. A ideia era que elas se estendessem para todas as áreas da vida. Respeito e harmonia na loja, um comportamento cívico exemplar na sociedade e sempre, em qualquer lugar, a descrição total sobre os assuntos internos da fraternidade. Mas a história, como a gente sabe, adora uma ironia. E o mais fascinante é que esse documento, que foi criado exatamente para unir, acabou sendo o estopim de uma das maiores divisões na história da maçonaria. Aconteceu o seguinte: em 1751, um grupo dissidente criou uma grande loja rival. Eles se chamavam de Antigos e acusavam os seguidores de Anderson, que eles apelidaram de Modernos, de terem modificado os rituais e abandonado as tradições de verdade. Eles criaram o próprio livro de regras, o Ahriman Rezão, e por mais de 60 anos, a maçonaria inglesa viveu uma espécie de guerra fria interna. Essa fratura, essa divisão profunda, durou décadas. Mas, finalmente, a paz foi selada. E o ano que marcou o fim dessa briga e o começo de uma nova era de unidade foi este aqui, 1813. Em 1813, antigos e modernos finalmente deixaram as diferenças de lado e se uniram, formando a Grande Loja Unida da Inglaterra. Esse acordo histórico foi o que criou as bases da maçonaria como a gente conhece hoje, misturando o melhor das duas tradições. No final das contas, apesar de toda a briga, foi a visão de 1723 que prevaleceu. A ideia do maçom não como um construtor de prédios, mas como um construtor de si mesmo, sempre buscando conhecimento, virtude e fraternidade. Essa se tornou a sua herança imortal. E esse caminho de autoaperfeiçoamento é totalmente guiado por símbolos. Tudo, absolutamente tudo, desde o formato da loja até os desenhos nos aventais, tem um significado. Funciona como um mapa, guiando a jornada moral de cada maçom. E tudo isso nos traz a uma última reflexão, né? Hoje, num mundo que continua tão dividido, será que um código de 300 anos atrás, que fala sobre tolerância, sobre buscar o que nos une e sobre a importância de nos tornarmos pessoas melhores, será que ele ainda tem lições valiosas para nos ensinar? A pergunta fica no ar.